Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Alegre ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Culto de ensino, estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre o surgimento da igreja. Hoje é a segunda parte do estudo. Vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso da Palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente estudou, ensinou na terça-feira passada. Antes disso, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a presença dEle nesse momento, para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que possamos aprender a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por essa excelente oportunidade, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra, ó Deus. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu creio na direção do Senhor em estudar sobre o surgimento da igreja. Já aprendemos alguns fatos, hoje a gente vai revisar. Nesse momento eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando a igreja do Senhor nos lares, em cada lar. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoando aquela família que tirou esse tempo para sentar junto, para ver esse vídeo, para cultuar o nome do Senhor, para aprender do Senhor. Papai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, abençoando, ó Deus, os lares que ainda não estão conseguindo se organizar neste horário, para que o Senhor, ó Deus, venha estar tendo misericórdia, para que teus filhos consigam, ó Deus de Israel, estar juntos, ó Deus, com a Pai querido, neste momento, ó Deus. É de grande importância, ó Deus, que as famílias se unam, se reúnam e busquem ao Senhor juntos. Papai, em nome do Senhor Jesus, eu também quero orar nesse início, apresentando a mente e os corações, Papai querido, de cada um que está assistindo, para que o Senhor venha abrir o entendimento, meu Pai, pela minha vida, para que o Senhor venha me dar sabedoria na direção. Papai querido, porque se estamos fazendo esse vídeo é porque te amamos, é porque queremos fazer a tua vontade, é porque queremos, ó Deus de Israel, estar fazendo aquilo que o Senhor nos convocou a fazer. Que chegue, ó Deus, em cada lar, ó Deus, segundo a orientação do teu Espírito Santo. Que chegue em cada lar, ó Deus, segundo a direção do teu Espírito Santo. Papai, em nome do Senhor Jesus, que alcance corações para o teu reino, que seja promovido o reino do Senhor, que seja estabelecido o reino do Senhor. Papai querido, abre as mentes, ó Deus, para que possam crescer em tua palavra, para que possam crescer no teu entendimento, para que possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, nos amadurecermos, ó Deus querido, como igreja, nos tornarmos igreja. Papai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelas crianças, ó Deus, que têm ficado em casa.
Papai, em nome do Senhor Jesus, que às vezes não tem um entendimento, ó Deus, que dentro de casa nós somos uma igreja que podemos sim fazer um culto, ó Deus, agradável ao Senhor. Papai querido, guarda a vida das famílias. Eu quero repreender, ó Deus de Israel, todo desentendimento, ó Pai. É pela tua obra, Senhor. É pela obra do Senhor, Senhor, meu Deus. Guarda a vida, ó Deus. Guarda as famílias, guarda os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós estamos aqui, é porque amamos o Senhor. É porque queremos estar fazendo a vontade do Senhor. Acho que hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de vontade de Deus. Algo que eu li, né, de um presente que eu ganhei no meu aniversário. Vou até indicar aos irmãos. Ó, não sei se dá para ver direitinho. Mas esse livro aqui, ele é muito bom, muito bom. Recomendo a leitura dele, recomendo a meditação, é muito interessante. E estudando sobre igreja, esse autor, ele vai falar sobre um pouquinho ele fala assim, como brincar de ser igreja, né? Como brincar de ser igreja. Será que é possível brincar de ser igreja? Ok, antes da gente falar isso, vamos concluir o estudo que nós começamos na terça-feira passada. Amém? Bom, nós falamos na terça-feira passada sobre o surgimento da igreja e começamos explicando sobre o período interbíblico, aonde começou a divisão das tribos de Israel. O Senhor queria o povo de Israel junto, as 12 tribos juntas, elas caminhavam, né? E ali já existia assim um contexto de assembleia, de adoração, de culto solene ao Senhor, de um povo que era convocado para estar junto adorando o Senhor. Essas tribos foram divididas e essas tribos passaram por diversas situações, dando origem a samaritanos e dando origem a judeus. E entre esses dois grupos, né, não havia muita união, não havia muita unidade. E nós falamos sobre este período até, né, o surgimento do domínio romano, aonde nós vamos ver Herodes se destacando através dos decretos que foram sendo estabelecidos, matar as criancinhas, né, a questão do decreto de César, de fazer o recenseamento, dentre outros. A gente volta a dizer que nós estamos dando saltos em detalhes, porque o meu objetivo aqui é apenas falar sobre o surgimento da igreja e a gente caminhando, construindo, né, construindo um entendimento de ser de fato igreja. Observaram que na semana passada, quando eu fazia a leitura, que eles estavam em casas, e eu enfatizei também na leitura a questão sobre Pedro foi estabelecido a igreja, e eu dizia assim, eu sou a igreja, você foi estabelecido a igreja, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Cristo habita em mim, eu sou igreja, faço parte do corpo de Cristo. Nós falamos também, né, sobre a questão do maior discurso da história, que foi a leitura de Mateus, no capítulo, maior declaração da história. Mateus capítulo 16, no versículo 13, nós vamos ler novamente esse texto, que é o texto que a gente vai, né, tentar falar sobre ele hoje. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele, vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí o texto continua.
Mas até aqui. Hoje no estudo eu quero tentar enfatizar a palavra igreja e a palavra edificar. Sobre a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver um pouquinho o pano de fundo, por que era necessário, por que Cristo fez a pergunta, por que era necessário ter essa convicção de quem que era ele. Amém? Voltando um pouquinho no estudo da terça-feira passada, nós vimos que igreja, no conceito que nós estávamos lendo, aqui embaixo está as minhas anotações. Vocês vão me ver olhando para cá, para cá, para cá e para cá, olhando para vocês. Enfim, igreja, nós vimos na semana passada como congregação local de crentes redimidos de todas as idades que seguem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Né? Quem frequenta a Igreja de Deus no Novo Horizonte, em Canaã dos Carajás, no Pará, vai saber que sempre estou enfatizando que Cristo não pode ser só o nosso Salvador. Nos salva de tudo, nos livra de tudo, cura tudo, nos dá tudo. Precisamos ter Ele como Senhor. Cristo não pode ser dividido, Ele é Senhor e Salvador. Amém? E aí nós vimos também sobre a igreja se tornar corpo de Cristo, tendo início no dia de Pentecostes. Em Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, quando há a descida do Espírito Santo e acontece ali algo tremendo e muitas conversões ali acontecendo, né? E ali acontece a questão do corpo de Cristo sendo estabelecido como igreja. Mas a declaração de igreja foi aqui em Mateus 16, no versículo, especificamente no versículo 18. E aí nós temos alguns fatos para ela poder ter sido iniciada nesse movimento mais caloroso de corpo de Cristo, a partir do Pentecoste. Primeiro porque o próprio Cristo declarou a existência da igreja como algo no futuro. Quando ele faz essa declaração para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, está no futuro. A declaração aqui de Cristo, a afirmação de Cristo aqui não está dizendo sobre esta pedra está edificada a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos entender muita coisa hoje, muita coisa interessante. Pelo menos falou muito ao meu coração. E aí, a segunda, ela foi fundada sobre a morte, ressurreição e ascensão de Cristo no cumprimento de tal fato. Não poderia haver igreja até que ela fosse totalmente comprada com o sangue de Cristo. Antes dela ser comprada, não poderia existir igreja. As pessoas tinham que fazer parte do corpo de Cristo. Romanos vai nos dizer que nós temos que declarar isso com os nossos lábios, nós temos que crer no nosso coração e declarar com os nossos lábios, né, a questão da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas e dessa forma nos tornando cristão, nos tornando corpo de Cristo, nos tornando igreja vivente do Senhor. E a sua natureza está em Cristo. A natureza de ser igreja está em Cristo, sem considerar critérios de tempo e espaço. O tempo e o espaço não cabe à igreja, está além das dimensões de tempo e espaço, porque a natureza de ser igreja está em Cristo Jesus. A congregação de todos os redimidos será realidade apenas com a volta de Cristo. Quando assim Cristo nos arrebatar, quando seremos arrebatados, quando a tribulação acontecer e Cristo assim nos arrebatar para a sua glória. E aí a congregação estará toda reunida. Nós podemos observar que os templos foram fechados, as igrejas agora não se abrem, as igrejas como templo, todo mundo deve ficar em casa, cada dia está reforçando mais essa ordem. A igreja precisa ficar em casa e nós podemos perceber que mesmo assim a igreja não calou, a igreja continua proclamando o evangelho do Senhor. E às vezes você abre o Facebook e você vê diversos cultos acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a opção de
participar do culto da sua igreja ou de participar de outros cultos. É lógico que a orientação que todos nós pastores damos é que você valorize o culto da sua igreja, é que você valorize o ensinamento da sua igreja. Se tiver tendo o culto naquele horário e em outra igreja tiver no mesmo horário, que você escolha da sua igreja, que você honre o seu pastor, honre o local que você está sendo apacentado e cuidado. Porque quem te apacenta neste momento é o teu pastor. Ele ora, ele vela por ti, ele busca no Senhor palavra para alimentar as suas ovelhas. E não é fácil para um pastor alimentar a ovelha olhando para a tela do celular ou pregando para uma igreja vazia, imaginando que você aí em casa vai estar comprometido a estar ouvindo e aprendendo. Amém? Agora, em outro horário, é lógico, você pode assistir outras igrejas. E a gente percebe que existem diversas denominações funcionando. Não se pode calar. E aí todas essas denominações, todas essas congregações estarão todas reunidas num só Deus, num só Espírito, num só corpo, quando o Senhor Jesus arrebatar, porque o nosso rumo é o céu. E aí nós podemos ver que essa natureza em Cristo vai nos dar esse entendimento. Essa é a operação visível da Igreja Universal em um tempo e espaço determinado, chamados para uma comissão. E essa comissão é de que Jesus comissionou a igreja para fazer discípulos. Essa comissão que Jesus convocou a igreja foi para fazer discípulo, ensinar-lhe o que lhe havia ensinado. E Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos. Ele foi chamando, foi ensinando, foi instruindo, e a última ordem, praticamente, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao 20, ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meu nome expulsarão demônios, e etc, etc, etc. E o Senhor traz ali orientações para a grande comissão. E a maior comissão é fazer discípulo e ensinar os ensinamentos de Jesus. Passar o ensinamento de Jesus. Essa comissão e essa igreja que tem a sua natureza em Cristo deve ser leal a esse alvo. Nós vamos observar a igreja de Atos dos Apóstolos sendo leal a este objetivo de fazer discípulo. Pedro começa ali, Paulo surge, outros surgem, todos comissionados, todos reunidos, todos desejosos de fazer e de cumprir a missão pela qual Cristo vocacionou. Nós não fomos chamados para ser estrela do YouTube, para ser estrela do Facebook, para ser estrela do Instagram. Nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus e estabelecer o reino dele na terra, para proclamar e fazer discípulos. Discípulos nossos? Não, discípulos de Jesus. E se Cristo habita em nós, vão nos seguir, vão seguir os nossos ensinamentos, porque vem Cristo em nós. O objetivo nosso é transmitir a palavra do Senhor para que outros sigam isso. E esse Cristo, através da presença do Espírito Santo, continua a dirigir a sua igreja à medida que ela cumpre essa grande comissão de pregar o Evangelho, de fazer de ensinar as coisas que estão escritas na palavra do Senhor. E com isso elas começaram a exercer algumas atividades. Reuniam-se nos pátios, reuniam-se nos templos, reuniam-se nas sinagogas judaicas e assim também como nas casas dos crentes. Então, você pode reunir na casa, você pode reunir no templo, você pode reunir na sinagoga, você pode reunir na praça, você pode se reunir para fazer algumas atividades. Que atividades são essas? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 vai nos dizer que no primeiro dia da semana, todos eles se reuniam no templo ou na sinagoga, e o que eles faziam lá? Celebração de adoração ao Senhor, ensinos missiológicos, como ouvirão se não há quem pregue, ensinando as pessoas a falarem, a proclamarem o Evangelho de Jesus. Ensinavam também a expansão em nome de Cristo,
eram transmitidos a todos que estivessem ao alcance. Durante os cultos eram dirigidas orações, a Bíblia era lida, especificamente no dia do Senhor, que nós citamos lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, vai dizer especificamente que no domingo, no primeiro dia, alguns dias que a gente não pode afirmar que é domingo, porque não sabe qual era o dia. No nosso calendário, o primeiro dia é o domingo. Então, é o dia do Senhor, nós entendemos assim. E aí, nesse dia, quando eles se reuniam, eles ceavam. E eles ceavam com um significado que era especificamente como nós fazemos nos nossos dias hoje, o partir do pão, a comunhão do cálice, para observar a morte do Senhor Jesus, da antecipação da volta, né, de Cristo como corpo, como sangue. Eles se reuniam todos os domingos, eles ceavam. Com o passar do tempo, isso começou a virar uma banalização, como quando Paulo chega na própria igreja de Corinto e chama a atenção daquele povo. Come e bebe para a sua própria condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? E ali começou a ter algumas mudanças, e com o passar do tempo, hoje a igreja tem o costume de cear uma vez no mês, tem outras igrejas que ceiam todos os domingos, né? E assim era a prática aqui na igreja, era uma das atividades da igreja, né? E aí também ofertavam aos necessitados. Olha só, eles se reuniam, pátios, templos, sinagogas, nas casas. O que eles faziam quando eles estavam lá? Celebração de adoração ao Senhor, ensinos missiológicos, era ensinada a expansão do nome de Cristo, havia orações, havia leitura da palavra, havia especificamente aos domingos a ceia do Senhor. A proclamação contínua da morte de Jesus era lembrada todos os domingos. E existia a oferta aos necessitados, também era recolhido. Porque eles começam a se organizar, o povo começa a crescer. E aí entende-se corpo de Cristo, uma estrutura de uma unidade, de uma família que vai crescendo em nome de Cristo Jesus. E sempre nós podemos observar que sempre os discípulos que estão ao lado de Jesus, quando as multidões o acompanham, os discípulos estão sempre preocupados com as necessidades do povo. Comeram, beberam, houve 2 multiplicações de pães, de peixe, houve muitos milagres. Então, assim, a gente observa que nesse momento, a partir aqui de Coríntios, a igreja começa a se preocupar com os necessitados. Lá em Atos já havia essa preocupação. Porque aí quando o povo se torna corpo de Cristo, ele é corpo de Cristo, ele tem as suas partes e ele sente a necessidade do que o outro precisa. Então começaram a se vender as propriedades e a dividir, e todo mundo tinha suas coisas em comum, estavam juntos no partir do pão, existia uma unidade, que coisa maravilhosa. Nesse tempo de hoje, da igreja hoje, que está em casa, onde muitos perderam os seus trabalhos, é um momento da gente pensar, nós pastores precisamos pensar no outro pastor, no outro colega, nos missionários, nos dirigentes, naqueles que perderam o emprego, né, das ovelhas que estão ali necessitadas. Precisamos aprender a dividir, a perguntar. Nós precisamos também aprender a dizer a nossa necessidade. Nós não podemos estar na casa uns dos outros, mas nós precisamos aprender a comunicar as nossas necessidades. Você deve comunicar a sua necessidade com o seu pastor, se abrir, conversar, falar, e na medida do possível, com a realidade de cada um, ir se ajustando e se ajudando. Uma época em que muitos estão indo no supermercado fazendo compra para 3 meses, 4 meses, enquanto um só tem condição de comprar para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. Não sabe como que vai ser o dia de amanhã. E a gente precisa estar juntos no partir do pão. Essa igreja tinha essa necessidade, tinha essa questão. Amém? Precisamos ter essa fidelidade. Precisamos ser fiéis, era uma das atividades.
E aí, quando a igreja vai se organizando, os ministros também vão surgindo. Os ministros da igreja começam a existir a partir do momento em que a igreja vai crescendo. Vai surgindo apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, bispos, ministros, mestres, diáconos, diaconisas, né? Especificamente vai variando conforme a denominação. Hoje em dia nós podemos dizer. Mas nós vamos observar que o governo da igreja não existia um padrão organizacional. Nós vamos perceber que à medida que se tornou mais organizada, no entanto, passou-se a dar atenção a uma estrutura, a procedimentos mais corretos que ajudariam a desempenhar melhor a missão. Lembra que a primeira coisa que se estabeleceu foi os apóstolos. Os apóstolos precisavam fundamentar a igreja, precisavam, né, sair fundamentando a igreja, abrindo igrejas, sair doutrinando, organizando, ganhando almas, consolidando. Aí chega aquele grupo lá e reclama, tá faltando, tá deixando de cuidar dos órfãos, tá deixando de cuidar das viúvas, e eles não podiam deixar de ser apóstolos para cuidar de outras necessidades. Então, primeiro surgiu os apóstolos, que dirigiam o trabalho da igreja. Em seguida, em Atos 6, surge o quê? Foram escolhidos homens para suprir essas necessidades que nós acabamos de falar. Foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, cheios da graça do Senhor, e foram estabelecidos ali os diáconos. Depois, quando a igreja vai crescendo, mais tarde é dado uns como profetas, outros como os evangelistas, como presbítero, como bispo, como diáconos, foram sendo escolhidos. Sendo assim, várias formas de organizações eclesiásticas são usadas atualmente para permitir ordem e estrutura no trabalho da igreja. E aí vão se estabelecendo hierarquias departamentais dentro da igreja. Pastor, auxiliar do pastor, secretário, tesoureiro, né? Aí vem os conselheiros evangelistas, os mestres, né, os líderes de departamentos, e vai se estabelecendo uma organização, de maneira que essa organização atinja uma coisa: a necessidade do corpo da igreja, a necessidade de quem está ali perto, ouvir, orar, expulsar demônios, libertar, edificar com palavra, exortar com palavra, consolar com palavras, mas de também fortalecer esta igreja, mas que também de observar a necessidade física que está faltando, que está precisando. E aí o pastor não pode fazer o trabalho sozinho, ele precisa de todo o corpo, precisa da estrutura organizacional para ajudá-lo a fazer tudo isso. Para não levar a culpa, não levar também a glória sozinho. Precisa ser corpo unido com Cristo. E aí vai se formando a forma de governo. Existem diversas formas de governos de igrejas, que a gente não vai falar muito dessa forma de governo hoje. Eu estava falando tudo isso somente para revisar e estabelecer. Então, percebe-se que a igreja, né, como corpo de Cristo, surgiu a partir do momento do Pentecoste, né? E essa igreja foi estabelecida após a morte de Cristo, ressurreição e sua ascensão. E essa igreja tem como natureza Cristo Jesus, que comissiona essa igreja a levar o evangelho a toda criatura, a ensinar e a batizar. Quando fala de batizar, é levar o povo ao arrependimento, a morrer e nascer de novo, a morrer para os seus mundos, se tornar nova criatura. Isso é através da pregação do evangelho. Nós vamos ver que essa igreja tinha diversas atividades, e que ela se reuniu no templo, e que elas se reuniam no pátio, que ela se reuniu nas sinagogas, que ela se reuniu de casa em casa, e quando eles estavam reunidos, a pregação principal era missiológica e a expansão do reino de Deus. Nós vamos ver ali a discussão de Pedro e Paulo, se os gentios podem ou não podem, aconteceu ou não aconteceu, deve ou não deve. Tinha um cuidado muito grande de não fazer nada contra a palavra, contra a doutrina que foi estabelecida e ensinada pelo Cristo a eles. E aí nós vamos perceber também que outras atividades que eram exercidas, oração,
leitura da palavra, celebração, adoração, a leitura bíblica, a oração, a coleta dos dízimos, das ofertas para ajudar os necessitados, né? Ainda não existia uma igreja totalmente estruturada. Depois nós vamos ver várias igrejas sendo estruturadas: a igreja de Corinto, a igreja de Cesareia, a igreja de Efésios, a igreja de Filipos, a igreja da Ásia, a igreja em Roma, e a igreja vai, o corpo vai se aumentando. E a maneira como o corpo vai crescendo, vai se estabelecendo na forma de organização. Também, todos os domingos, eles celebravam a ceia, proclamando continuamente a morte de Cristo, antecipando a vinda de Cristo. Todos os domingos eles tinham o respeito de fazer isso. Até que Paulo chama a atenção de uma igreja que começou a fazer isso de qualquer jeito. A obra do Senhor jamais pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. A igreja não pode brincar de ser igreja. Não podemos brincar de ser igreja. Nós vamos ver aquele grupo de pessoas que ficam: em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não podemos brincar de ser igreja. Temos que ser de fato igreja. Né? Igreja que tem Cristo, que é Cristo, que transparece Cristo, que vive Cristo, que transmite Cristo, que luta pela causa de Cristo, que luta pela causa do Senhor. Desculpa, foi o alarme. Que luta por esta causa, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Amém? E nós vamos ver que essa igreja ela vai se organizando. Os apóstolos vão surgindo. E aí depois é estabelecido os diáconos. Depois vai se organizando. A igreja vai crescendo. Profetas, mestres, evangelistas. E nós vamos ver o reino de Deus se expandindo. Dons sendo derramados sobre a igreja. Né? E aí sim nós podemos voltar aqui ao nosso texto. A essa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando acontece essa declaração, nós precisamos entender o cenário dessa grande descoberta. E o cenário dessa grande descoberta, o dicionário de Barclay, um comentário bíblico de Barclay, vai dizer algo assim interessante. Aqui temos o relato de outro dos retiros de Jesus. Porque Jesus aqui, ele vem de uma conversa com os fariseus, com os saduceus, dos fermentos entre os fariseus, que os discípulos não entendem nada. E aqui chega um momento, com o fim desse retiro, quando o Senhor chega um momento de enfrentar a Jesus neste momento. Existe um problema aqui nesse momento, porque eles não entenderam o que Jesus estava falando no diálogo que se antecede à leitura que nós fizemos dos versículos 1 ao 12 de Mateus 16, quando ele adverte para que eles tomem cuidado do fermento dos fariseus, e eles ficavam falando, né, sobre pão, sobre alguma coisa desse tipo, e aí Jesus percebe que eles não compreenderam, que não disseram que guardassem do fermento de pão, mas que guardassem da doutrina dos fariseus. E aqui há uma grande preocupação, porque eles já estavam andando com Jesus há muito tempo. E eles precisavam entender quem era Jesus e quais os fundamentos de Jesus, qual o fundamento da pregação de Jesus, quem era Jesus. Eles precisavam entender quem era aquele que estava conduzindo eles como discípulos. E ainda estava fora do território pertencente de Herodes Antipas, nesse momento, o governador da Galileia, e dentro da região pertencente a Filipe, o tetrarca. A maior parte da população não era judia, e ali Jesus estaria tranquilo e poderia ensinar os 12, porque não existiria uma perseguição. Então é um momento crucial. Enfrentar a Jesus neste momento era um problema muito delicado. Seu tempo era breve, seus dias na carne estavam contados. O problema era: havia alguém que podia entendê-lo? Havia alguém que o tinha reconhecido pelo que ele era e por quem ele era? Havia alguém que, uma vez que ele se fosse da carne, continuaria sua obra e trabalhava para o seu reino? Porque, de fato, uma coisa eram os seguidores que Jesus conseguia quando pregava o evangelho, a mensagem de Cristo, e as multidões eram alcançadas. Outra coisa era eles seguirem o Jesus que alcançava multidões, porque eles não iam seguir Tiago,
Tiago ia pregar, não ia alcançar muita multidão. Eles não iam seguir João. João ia pregar, não ia conseguir atrair multidões. Eu vou seguir Jesus, porque Jesus atrai uma grande multidão. E ali o foco era a multidão que Jesus estava. Então existiu ali uma grande preocupação. Espera aí. Será que alguém vai continuar levando essa mensagem? Será que alguém já compreendeu quem eu sou? Será que alguém já compreendeu o sentido da palavra, da pregação que eu venho pregar? Será que alguém sabe quem realmente eu sou? O que eu vim fazer no mundo? O que eles são? Será que os 12 que estão comigo realmente sabem para que foram comissionados? Realmente sabem por que estão me seguindo? Estão me seguindo porque eu consigo atrair multidões? Porque eu curo? Porque eu liberto? Porque eu faço milagre? Ou porque entenderam a mensagem do reino? Porque entenderam que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, e que vou morrer e que vou passar 3 dias e ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou ascender aos céus e depois futuramente venho arrebatar a minha igreja, e que essa igreja tem muito trabalho para fazer na terra, que é livrar o povo da morte, trazer o povo da morte para a vida e vida eterna em Cristo Jesus, ganhando e fazendo de si para Cristo, que sigam a Cristo, que sirvam a Cristo, que para levar um povo a fazer a vontade de Cristo, a ser servos do Senhor. Não cabe a menor dúvida de que se tratava de um problema crucial, porque anteriormente eles não entendiam nem o que era o fermento que Cristo estava falando em sua pregação. Para expressá-lo com toda crueldade, afetava a própria sobrevivência da fé cristã. Por isso que Jesus se preocupa e começa a fazer essas perguntas. Se não havia ninguém que tivesse compreendido a verdade, ou ao menos a tivesse vislumbrado, todo o seu trabalho desapareceria. Se havia alguns, embora fossem poucos, que tivessem entendido a verdade, sua obra estava a salvo. De maneira que Jesus se propôs a pôr tudo isto à prova e perguntar aos seus seguidores quem eles criam que ele era. E percebe-se que há ali muitas respostas. Mas Pedro faz a grande declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Pedro entendeu a mensagem. Pedro entendeu quem era ele. Pedro compreendeu naquele momento quem era aquele que eles estavam seguindo. Não era qualquer pessoa, não era um grande pregador, não era uma pessoa que estava ali para multidões, mas era alguém que estava ali para salvar e libertar o povo do pecado. Salvar de quê? Salvar para quê? Salvar para onde? Ele entendeu, quando ele faz essa declaração, ele entende quem era o Cristo e a sua missão. De maneira que nós encontramos ante uma imagem dramática. Sabe por quê? Porque o contexto ali, o pano de fundo desse momento, dessa declaração, existia vários deuses, de tudo quanto é tipo, de todos os poderes, existiam diversos poderes. E nesse momento existia um grupo de homens muito poderosos que estavam já arquitetando a morte de Cristo. Então, de maneira que nós encontramos ante uma imagem dramática, vemos um carpinteiro da Galileia, sem um centavo, sem lar, com 12 homens, muito simples ao seu lado. Nesse momento, a elite ortodoxa de sua época está elaborando um plano mediante o qual pensa em eliminá-lo, destruí-lo como um herege perigoso. Encontra-se em uma região cheia de templos dos deuses sírios, em um lugar que contemplava os deuses gregos, em um lugar onde a história do Israel enchia as mentes dos homens, onde o esplendor de mármore branco da casa em que rendia o culto a César dominava a paisagem e obrigava a vista a pousar-se nele. E ali, entre todos os lugares possíveis, se ergue este surpreendente carpinteiro e pergunta aos homens quem acreditam que ele é, e espera a resposta: o Filho de Deus. É como se Jesus se levantasse a propósito contra o pano de fundo das religiões do mundo, em toda a sua história e seu esplendor, e exigisse que os comparassem com elas e que se decidissem em favor dele. Há poucas cenas em que a consciência de sua própria divindade brilha como uma luz mais maravilhosa em Jesus.
Entenderam por que é importante essa pergunta? É interessante que nesse momento Jesus tenha certeza que eles saibam quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é ungido de Deus. Ele é o que veio salvar o mundo do pecado, da condenação da morte eterna. Ele é aquele que veio pisar na cabeça da serpente. Ele é aquele que veio se oferecer como sacrifício único e completo, ser um intermediador entre Deus e os homens dos nossos pecados. Ele é aquele que veio levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele é aquele que veio nos libertar de nós mesmos. Ele é aquele que veio nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é aquele que vai derrotar Satanás, que vai nos arrebatar para ele. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cristo Jesus. Por isso é que essa declaração é muito forte, é muito contundente. E aqui neste momento existe um momento mais brilhante da história, quando Cristo responde a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos nós aqui para as minhas anotações. E algo muito interessante, né? E que a gente aprende muito estudando, pesquisando. Estudem, amem, pesquisem livros, sejam um homem de um livro só, a palavra do Senhor, mas abram o leque da sua mente. É interessante estudar, é interessante conhecer, né? E aqui nós vamos entender nos versículos 18 e 19 algo muito importante. Eu vou destacar aqui a questão de edificarei e igreja. Mas antes é necessário entender porque há uma declaração aqui que nos coloca assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Edificar a igreja e dar as chaves do reino dos céus. Espera aí. Alguns entendem que uma tradução mais acurada desses versículos que nós lemos do texto é a seguinte: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será como se tivesse sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será como se tivesse sido desligado nos céus. Para poder interpretar estes versículos corretamente, é necessário fazer uma distinção entre igreja e reino dos céus. Nós vamos falar já sobre eu edificarei sobre igreja. Mas aqui é interessante ressaltar sobre essa questão de igreja e reino dos céus. Preste atenção. A igreja representa o corpo dos crentes aqui na terra. Ao passo, a igreja representa o corpo dos crentes aqui na terra, ao passo que o reino dos céus é constituído dos domínios do terreno dos domínios do terreno celestial. Os ensinamentos nessa questão que aqui é colocado, aquelas coisas que são conclusivamente decididas por Deus no reino dos céus, são reproduzidas pela igreja na terra. Olha só, vou ler novamente porque tá distante aqui a anotação e tem que chegar mais pertinho. Olha só. Alguns entendem que é a melhor tradução. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será como se tivesse sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será como se tivesse sido desligado no céu. Para poder interpretar melhor esses versículos corretamente, é necessário fazer uma distinção entre igreja e reino dos céus. A igreja representa o corpo dos crentes aqui na terra, ao passo que o reino dos céus é constituído dos domínios do terreno e celestial. O ensinamento aqui é que aquelas coisas que são conclusivamente decididas por Deus no reino dos céus, são decididas no reino dos céus, são reproduzidas pela igreja na terra. Então, assim, não é que o que eu estabeleço aqui será ligado lá. Quando acontece algo aqui na terra, já aconteceu lá no céu. Nós somos reprodutores daquilo que acontece no céu. Se eu for igreja, se eu tiver Cristo, lógico.
A igreja é feita de crentes fiéis, que reconheçam a divindade de Jesus Cristo como Pedro. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, vai estar especificamente essa declaração. Então, igreja, reino. Nós, como igreja em Cristo Jesus, edificados, Cristo nos edificou como igreja, estabeleceu-nos como igreja, como corpo vivente de Cristo, reino dos céus. E aí o versículo aqui diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. É dada essa chave, porque aquilo que é estabelecido no céu, já nós reproduzimos, porque nós temos essa chave. Nós temos esse acesso. Nós temos o acesso ao reino dos céus. E aí, como igreja do Senhor, eu reproduzo o que é estabelecido no reino. Porque senão, nós vamos começar a entender, porque eu sou igreja, e eu vou estabelecer isso, porque o que eu estabelecer aqui será estabelecido no céu. Na realidade, né, se nós formos olhar as traduções, na realidade, o que o versículo e o contexto bíblico vai dizer, meu irmão, minha irmã, nós não temos essa regalia todinha. Nós não somos nada. Nós não somos nada sem o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sem soberba, então, sem orgulho, então, sem essa autoridade autoritária de querer dizer que o que você estabelece, que o que eu estabeleço, que o que eu ligo aqui na terra será ligado no céu. Na realidade, há uma ligação no céu em que nós vamos reproduzir na terra. E aí, de fato, aquilo que eu ligo aqui será ligado no céu, porque primeiro foi ligado lá, para depois ser ligado aqui. Deu para entender? Alguma dúvida que você tiver, vai colocando aí nos comentários que a gente vai respondendo durante o acesso aos vídeos, a gente vai respondendo você. E no próximo vídeo a gente reproduz as dúvidas que foram sendo colocadas nos comentários. Certo? Amém? Então voltemos aqui ao fato de... E já passou o nosso tempo. Deu 45 minutos já de vídeo, né? É muita coisa interessante que nós precisamos falar, que nós precisamos colocar diante do Senhor, né? E aqui o fato de igreja, edificarei a igreja sendo edificada. E aí, que está no verbo que está no futuro. Edificarei a minha igreja. Amém? Estou procurando aqui a referência para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo, que é Mateus, saiu aqui da ordem, um pouquinho só de paciência. Mateus 16, edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Aqui, edificarei a igreja do Senhor. Quando fala essa expressão, eu vou ler aqui rapidamente, porque aí já vai, né, dando tempo da gente, já está encerrando o vídeo. Edificarei. Com a mesma origem da palavra edificar. Significa ser um construtor de casas, edificador, confirmar esta construção, construtor, edificar, encorajar. Externamente, mais especificamente no texto que nós estamos aqui aplicando em Mateus 16, 18, é a mesma palavra que nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31, que diz assim:
Atos, capítulo 9, verso 31, diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Edificada em Cristo nos faz ser tementes e consolados e nos faz crescer. Amém? É Cristo que contribui quando nós fazemos a comissão para aquilo que nós fomos chamados. É a mesma palavra também que está lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No culto de domingo especial de Páscoa, nós colocamos como maior sacrifício, que não é o jejum, que o salmista diz lá no Salmo 50, sacrifício de gratidão. O que esse período mais vai acontecer? Reclamação. Vou reclamar porque eu vou ficar em casa, vou reclamar porque eu vou ficar desempregado. Espero que você não fique desempregado, mas eu vou encontrar motivos para reclamar. A minha mente precisa estar liberta pelo sangue de Cristo e encontrar nesse momento ofertas de sacrifício agradáveis ao Senhor, e é gratidão, espirituais, agradáveis ao Senhor Jesus. Então, assim, essa palavra edificarei é a mesma que é usada para o templo que vai crescendo e é a mesma usada para quando Cristo nos estabelece como igreja. Edificarei, a mesma palavra para a construção de um templo, para a construção do templo, igreja, eu, Cristo em mim. Igreja, eu sou igreja. Eu sou edificada. O templo é edificado para que nos reunimos, para nos reunir ali. E nós precisamos, futuramente nós vamos nos reunir lá novamente. Estamos sendo preparados para um tempo, né, de muito mais gozo, enfrentando grandes guerras ideológicas, sim, depois desse período de pandemia. Mas eu sou edificada para ser pedra viva, casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais, gratidão, adoração, amor, celebrar ao Senhor com alegria, show tristeza, show depressão, show ansiedade, show insatisfação, show reclamação, lamúria, show tempo mal aproveitado, mente vazia, oficina de Satanás. Precisa entender, tem tantas coisas que você pode fazer. Compreenda. E Deus tem dado muitos mecanismos de muitas coisas. É porque a gente já estava acostumado tanto ao pecado, tanto à legalidade, tanto à religiosidade, que nos esquecemos que nós precisamos purificar o nosso tempo. Tem muitos sacrifícios que eu preciso fazer. Sacrifícios de bondade, sacrifícios de gratidão, sacrifícios de louvor, sacrifícios de alegria, sacrifícios de culto, sacrifícios de zelo, sacrifícios de generosidade, sacrifícios de olhar, sacrifícios de orar, sacrifícios de interceder. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês estejam entendendo e compreendendo. E sobre a parte da igreja, quando ele fala da igreja, do estabelecer a igreja, né? Eu quero destacar aqui a questão da igreja universal, do ser chamado para igreja universal. A palavra igreja, aí estabelecida, é um composto derivado para um chamado para fora, isto é, de um modo concreto, uma reunião popular, de modo especial, uma congregação religiosa que precisa entender, que precisa sair para fora,
precisa sair para fora, precisa entender que não é momento de ficar só trancado entre quatro paredes. Lá nós nos reunimos, nós adoramos. Mas eu preciso entender, nessa noite eu preciso concluir esse estudo deixando isso bem claro para nós. O que essa declaração sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje é para esse tempo de hoje. Nós precisamos entender quem nós somos, e nós somos chamados para ser igreja visível, igreja invisível, igreja universal, militante e triunfante, expresso na evangelização dos povos. Nós somos acostumados a ficar indo para a igreja só para receber, e nós temos que dar, nós temos que oferecer. Está sempre falando de oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor, o nosso culto racional, se apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Nós estamos sempre querendo receber, sempre ligados a uma grande insatisfação muito grande. Quando a igreja foi estabelecida, quando foi entendido quem era o Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo, era dizendo que ele nos conhece, ele sabe todas as nossas ansiedades, sobre ele nós devemos lançar todas as nossas ansiedades, nossas inquietações. Eu preciso aprender a ser igreja e não brincar de maneira nenhuma de ser igreja. Preciso entender que eu sou a igreja visível, mas eu preciso transmitir uma igreja invisível. E essa igreja invisível, ela é convocada para sair para fora. Lá no Antigo Testamento, eles se reuniam para cortar os animais para fazer seu sacrifício. Os sacerdotes ofereciam, eram queimados e subia como incenso suave ao Senhor. Hoje a igreja é convocada para ser igreja reunida, mas sair. E o interessante é que é sair para fora. Não é sair para qualquer lugar. É sair de fora do mundo para trazer o que estão no mundo para dentro da igreja. Juntas significam chamar para fora. Desta forma, o conceito de igreja é uma coletividade abrangendo todo o povo de Deus. Quando olhamos dentro deste fundo histórico, a igreja, a Assembleia de Deus, convocação de santos, quem convoca ela é o próprio Deus. Ela fora chamada para fora do mundo por Deus. Precisamos estar fora do mundo, mas precisamos ser igreja para fora para tirar pessoas do mundo. Aparece no total de 115 vezes no Novo Testamento. Colocam toda a ênfase na ação de Deus, na qual ele conclama todo o seu povo para comparecer perante a sua presença. Nós vamos ser convocados para comparecer diante do Senhor. Apresente suas mãos. Que fruto que nós vamos apresentar? Que fruto nós vamos apresentar? Precisamos ser visível, precisamos resplandecer o que há invisível em nós, militantes e triunfantes no Senhor. Militante, aquela que foi convocada para uma guerra santa e de fato nela está empenhada. A igreja sofredora que está na linha de combate na terra, que trabalha incansavelmente na execução da grande comissão. A grande comissão do pregar o evangelho. Entenda, precisa pregar o evangelho. Para se pregar o evangelho, você precisa viver o evangelho. Cristo precisa estar em você. Corpo de Cristo, igreja do Senhor, acorda, desperta. Nós somos colocados dentro das nossas casas para um tempo de preparação, mas nós não podemos nos calar. Lembra que eu falei que eu queria um megafone para poder falar? Porque a minha alma grita por proclamar, por falar, para edificar. Senhor, sara o povo dele. Sara o teu povo de viver reclamando, de viver murmurando, de viver pensando só nas questões que lhes são favoráveis. É necessário entender que como igreja visível nós recebemos diretamente a tarefa de evangelizar. Assim ela provoca a expansão do reino de Deus por meio da evangelização. No início foi assim. A igreja foi estabelecida para cumprir essa grande comissão, para cumprir essa questão de missões.
cresceu-se muito, desenvolveu-se muito, mas é necessário entender, como Pedro entendeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre mim foi estabelecido a igreja. Mas que igreja eu sou? Nós não podemos brincar de maneira nenhuma de ser igreja. Nesse período não é hora de brincar. Chega um momento na nossa vida, na nossa caminhada, que não é hora de brincar. Não brinque de ser ovelha, não brinque de ser igreja, não brinque de ser pastor, não brinque de ser levita, não brinque com Deus, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É necessário entender. Somos pedras vivas, edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Na próxima terça-feira, nós vamos estar falando como surgiu a questão do local de adorar. Aonde nós temos que adorar? Aonde nós temos que adorar? Em que local nós temos que adorar? Nós vamos partir para esse ponto a partir da semana que vem. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus. Guarda, Deus, a vida da tua igreja. E que seja esclarecido, ó Deus. Que seja esclarecido no Senhor, meu Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que foi ministrado através desse estudo. Tu és o Senhor. E através do teu Espírito Santo, que a tua igreja venha ser estabelecida e entender que precisa ser proclamadora do teu reino, que precisa cumprir a grande comissão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo ensino. Lembrando que é onde se deve adorar como igreja.